Olá, senhoras e senhores inscritos no canal. Gostaria de agradecer a todos pela participação que estamos tendo no nosso canal. Essa semana, uma semana muito produtiva. Mas antes da gente falar essa semana, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seus comentários. Essa semana começamos com um corte de cabelo. A assistência social, em nome da nossa secretária de assistência social, Raimunda Grajaú, disponibilizou profissionais para estarem aqui cortando o cabelo dos nossos alunos. Foi toda a semana e ainda terá alguns dias da semana que vem para a gente conseguir atingir todos esses alunos. Tivemos também essa semana entrevista lá no Espaço Desenvolva com a doutora Rosângela Botelho. Antes da gente ir para a entrevista, eu queria deixar aqui um agradecimento ao nosso prefeito Lauro, porque tudo o que acontece dentro da educação tem o aval do prefeito Lauro. O corte de cabelo através da assistência social, o Espaço Desenvolva, que é um espaço muito bacana, né, para as crianças com algum transtorno, são atendidos dentro do Espaço Desenvolva. Depois da entrevista, a gente volta para terminar a nossa conversa. Olá pessoal, aqui viemos entrevistar a doutora. Eu me chamo Esther, eu sou subcomandante geral do Colégio com Supervisão Militar José Edivar Polifrota e eu sou a Sara, comandante de companhia. Viemos aqui entrevistar uma doutora psicóloga, Rosângela Botelho. Doutora, o que significa dizer uma criança que é atípica? Bom, hoje a gente consegue entender, e vou falar até de uma forma bem senso comum, para todo mundo entender, né, do que se trata. Quando a gente fala em ser normal e ser diferente, nós estamos falando justamente sobre ser típica e ser atípica, né? O típico são coisas relacionadas a padrões normais, coisas que nós já compreendemos, já sabemos como funciona dentro das regras sociais, né? E comportamentais. E o atípico seriam padrões diferentes, ou seja, neurodivergentes, como nós falamos dentro da neuropsicologia, por exemplo, né? Ou da terapia comportamental, da terapia ABA, que são padrões diferentes de comportamentos. Então, o típico seria o padrão normal, né? Do que nós já estamos adaptados a entender, a compreender como funciona, e o atípico seria padrões anormais, ou seja, diferente daquele que nós estamos acostumados. A gente estuda muito sobre a inclusão na escola, na vida real. Como a gente pode ser um amigo legal para uma criança atípica, sem ser chato ou invasivo? Bom, as crianças atípicas, né, elas têm padrões de comportamentos diferentes, como eu já falei, né, os atípicos. Então, tem muitas crianças que têm dificuldades de interação social, de comunicação social, têm padrões de comportamentos repetitivos, ou seja, que elas querem manter dentro de uma rotina. Então, quando você toca uma criança de forma diferente, né, e você tenta abraçar ela, e ela não está adaptada a esse contexto, a esse contato físico, ela não aceita por uma questão sensorial mesmo, porque é difícil para ela aceitar esse contato com uma outra pessoa, você está entrando dentro de uma realidade diferente. Então, para você tentar se adaptar, você precisa entender como é o funcionamento dessa criança. O que ela gosta, o que ela não gosta, até onde ela permite esse contato, esse acesso, porque são crianças que têm dificuldades de habilidades sociais e emocionais, né? Estamos falando aqui de dificuldades para poder expressar suas emoções, para poder compartilhar afetos, às vezes até dá a impressão de que não tem empatia pelo outro, porque não se importa com o que a pessoa sente ou pensa. Então, assim, é preciso primeiro, numa completude, dentro de um contexto, você tentar entender como é o funcionamento dessa outra pessoa, dessa criança, ou adolescente, ou adulto, né, dentro do espectro autista. Então, são padrões, né, que nós precisamos realmente ter essa empatia com o outro, saber como é o funcionamento desse outro, para poder se adaptar a ele. Então, é algo que a gente realmente precisa entender se você quer fazer parte da vida desse outro. E aqui vem mais uma pergunta aqui: qual é o maior desafio de trabalhar com crianças? Olha, o maior desafio de se trabalhar com crianças,
muitas das vezes está relacionado à questão mesmo do contexto da educação que vem dela com a família, né? Por exemplo, tem crianças que a família consegue trabalhar a questão de regras, limites, comportamentos, né? De uma forma geral. Mas tem famílias que têm muitas dificuldades em lidar com isso. Não conseguem manter controles de regras e aí geram muitas birras, não conseguem ter limitações e aí deu muita abertura para a criança, e a criança ela precisa ser criada com regras, com limites, com valores, né, para poder ela se autorregular, saber o que ela pode e o que ela não pode. Então, desde muito cedo, é preciso que a criança ela vá compreendendo o que são essas regras sociais, o que são as habilidades sociais. Então, toda essa parte educacional, ela precisa ser feita na família, no contexto familiar. Eu vejo muitas pessoas falando sobre a questão da educação na escola, né? E tem muitos pais que mandam as crianças para a escola para aprenderem essa parte da educação básica. E a educação básica ela tem que vir da família, né? A criança ela vai para a escola para assumir outros padrões de educação, né? A educação básica ela tem que vir de casa. Então, assim, existem desafios, existem muitos desafios, mas quando você encontra, por exemplo, crianças com muitos problemas comportamentais, normalmente você vai trabalhar também a família, porque elas precisam de orientação, de aconselhamento, para poder rever todo um padrão comportamental negativo e extinguir esses comportamentos. À medida que a gente faz essa analogia, essa troca dentro desse contexto, aí a gente trabalha essa família, trabalha essa criança e consegue regular todo mundo. O que a senhora tem a dizer sobre o Abril Azul? Bom, o Abril Azul é o nosso mês, né? Eu sou mãe atípica, como eu falei para vocês já no início, quando a gente se conheceu. E é um mês que realmente a gente trabalha, como deveria ser todos os meses, né? A empatia em relação às dificuldades do transtorno do espectro autista. Então, é um mês onde se trabalham muitas palestras, muita divulgação, para que se amplie o conhecimento sobre o tema e que se gere mais empatia, mais espaços, mais conversas, mais planejamentos, projetos, onde a gente consiga fazer o acolhimento melhor das crianças, dos adolescentes, dos adultos dentro do espectro autista, para que a gente possa compreender melhor esse funcionamento e ter esse processo de empatia e, principalmente, como você havia dito, né, naquela segunda pergunta, se aproximar mais dessas pessoas, tentar fazer a inclusão tanto em ambientes escolares quanto em ambientes laborais, porque a gente sabe que nas empresas, né, as pessoas elas vão se desenvolvendo, elas precisam de ter esse conhecimento de como é que funcionam essas pessoas dentro do transtorno do espectro autista. Então, é um mês muito importante para que a gente fale mais sobre o assunto, né? Que a gente divulgue mais como que são esses comportamentos, como lidar com essas dificuldades, porque são dificuldades. Estar dentro do espectro é uma dificuldade de interação, é uma dificuldade de comunicação, são comportamentos repetitivos que você realmente não consegue, né, controlar, e é preciso que tenha terapias para que a pessoa entenda como é o seu funcionamento e também trabalhe suas dificuldades. Então, é um mês realmente extremamente importante para todos nós. Eu queria fazer um adendo numa situação que, inclusive, mês que vem é o mês que vai trabalhar a questão da exploração infantil, né? Mês de maio, e tem toda uma mobilização com as escolas, inclusive até dei palestra nessa escola aí há um tempo atrás, quando eu estava dando suporte para o CREAS. Que, assim, tem algumas questões que não são faladas muito sobre a questão da sexualidade no autismo, né? É algo muito novo, as pessoas estão falando muito sobre isso. E agora, mês de maio, provavelmente vamos bater muito em relação a isso, em cima dessa questão, porque crianças ou adolescentes que estão dentro do transtorno do espectro autista, eles não têm malícia. Eles têm comportamentos muito regredidos para a faixa etária. E há quem se aproveite disso, né? Os predadores, os pedófilos, pessoas de má índole.
que infelizmente estão na nossa sociedade, no meio de nós. Então, assim, é algo assim muito importante a gente falar sobre a questão de se dar orientações sobre o que pode, o que não pode, até quando eu posso permitir que alguém me toque. E aí tem a questão do toque, né, de você tentar pegar e abraçar, e às vezes a pessoa ter esse processo inibitório de não aceitar o teu toque. Muitas das vezes é algo automático deles, mesmo por questões sensoriais. Mas tem situações que eles não conseguem dizer não, né? E o fato de não dizer o não prejudica, porque a pessoa se aproveita e abusa, e a questão dos abusos, dos estupros, né, dos aliciamentos, a questão do tráfico humano. Então, é muito importante a gente falar sobre essa pendência da sexualidade, sobre a importância das orientações da sexualidade no autismo, justamente para que eles compreendam o que pode, o que não pode, né? E até mesmo a estrutura corporal, porque tem famílias que não orientam sobre a questão do corpo, né? O que é o corpo da menina, o que é o corpo do menino, né? Então, são coisas assim que realmente não é falado em relação à questão da sociedade, mas hoje a gente está buscando muito falar sobre isso, até porque as terapias hoje elas estão se readaptando para esse novo processo, né? Antigamente se trabalhava muito terapias mais focadas nas crianças, terapias ABAs, para trabalhar habilidades sociais, comunicação, coisas básicas, mas quando se entra na fase da adolescência, ainda se tem muitos prejuízos funcionais em relação a isso. E aí as terapias estão se readaptando justamente para trabalhar essas questões que são importantes dentro do autismo, principalmente questões grupais. Autistas não gostam de estar. Quando entram na fase da adolescência, eles têm dificuldades, né, para socializar com outros adolescentes da mesma idade. Muitas vezes eles ficam com as crianças menores, porque fica mais fácil de se comunicar, né, do que com os adolescentes. E muitas vezes os adolescentes, hoje em dia a gente sabe que a adolescência ela está um pouco mais rígida, um pouco mais inflexível, e aí eles excluem muito, né, os outros adolescentes que são autistas. Então tem todas essas orientações ainda que precisam ser trabalhadas dentro das escolas, né, com os adolescentes, até por uma questão de orientação e aconselhamento, para se ter empatia com o outro, para saber analisar melhor os comportamentos daqueles autistas que realmente sentem essa necessidade, muitas vezes, de estar no meio dos outros adolescentes, mas que eles realmente não conseguem fazer esse contato maior devido à dificuldade de comunicação social. Fala um pouco mais sobre como é essa carreira de Bom, eu sou psicóloga há 20 anos, trabalho com crianças desde a faculdade, né, desde estágio com criança, faço estágio com crianças há muito tempo, criancinhas pequenininhas, 2, 3 anos, né? Trabalhei muito tempo nessa parte de estágio com crianças e, infelizmente, uma das crianças com quem eu trabalhei tinha problemas cardíacos, chegou a falecer, não consegui finalizar o meu estágio, né, devido a essa pendência na área clínica. Também fiz estágio na área hospitalar por um período, fiquei fazendo estágio no Hospital Barros Barreto, né, por 1 ano na área de doenças infecto-contagiosas, HIV/AIDS. E aí, quando vim para a Tailândia, né, vim como concursada para cá, trabalhei muitos anos na área da assistência social, como psicóloga social em CRAS, CREAS, serviços de acolhimento, dando suporte a todos eles. E há quase 4 anos estou na área da saúde, dando suporte aqui no Espaço Desenvolva, com crianças que têm atrasos de neurodesenvolvimento. Também sou psicóloga clínica, trabalho há 11 anos na clínica, fazendo atendimentos com crianças, adolescentes, adultos e idosos. Atualmente tenho trabalhado muito na área de neuropsicologia, atuando na área de avaliações de atrasos de neurodesenvolvimento, já há 6 anos, fazendo avaliações psicológicas, neuropsicológicas, né? Com famílias também, faço acompanhamento com famílias, dando orientações, aconselhamentos, às vezes faço terapias de casais, enfim. Né? Tenho uma ampla gama nessa área da psicologia, atualmente trabalhando mais na área da terapia comportamental, onde a gente consegue trabalhar uma terapia mais breve, mais focal, com estratégias comportamentais para ajudar as pessoas.
Então, assim, eu não consigo pensar em outra coisa na vida a não ser falar de psicologia, porque eu amo o que eu faço. Todos os dias que eu acordo pensando no que eu amo fazer. E eu amo psicologia. Bom, agora eu venho agradecer pela sua participação no nosso canal Café com Educação e Supervisão. Eu que agradeço, gente, essa troca maravilhosa que vocês fizeram comigo hoje. Pude conhecer o trabalho de vocês. Espero que vocês continuem nessa caminhada, divulgando os programas, os projetos, os planejamentos, né, principalmente da comunidade, dos serviços, que tanto que a prefeitura faz, ou outros projetos que a gente sabe que existem fora da prefeitura, no município de Tailândia, né, que possam agregar conhecimento à comunidade de um modo geral. Tá? Tudo certo? Espero que tenham gostado, né, da entrevista. Mais uma vez, parabenizar a professora Tamara, que é coordenadora do nosso clube de mídia, os alunos que estão sempre participando com ela. A Tailândia fez, através da Secretaria de Educação, com o aval da Prefeitura, o nosso prefeito Lauro, fizemos uma corrida em alusão ao Abril Azul, que é o dia 2, Dia Mundial da Conscientização do Autista. Tivemos também essa semana, no sábado, a nossa primeira gincana com as 4 equipes da nossa escola, a equipe Lobo, a equipe Águia, a equipe Coruja e a equipe Leão. Foi um momento muito bacana, passamos a manhã do sábado brincando e aprendendo, tá? Com quiz, jogos e brincadeiras. Então, não se esqueçam, deixem seu like, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. Semana que vem vamos voltar com mais novidades. Tenham todos uma excelente semana e que Deus abençoe a todos.